aos colegas. Meu posicionamento com relação à atuação profissional do senhor Augusto Aras é notório. Juntei voto em separado, senhor presidente, em sentido oposto ao manifestado pelo senhor relator, recomendando a não recondução do senhor Augusto Aras. Elenquei 20 motivos claros nesse sentido, mas o documento é público, não preciso cansá-los. Como também já foi mencionado nessa nossa sessão, apresentei junto ao STF, na companhia do senador Fabiano Contarato, notícia no sentido do possível cometimento de crime de prevaricação por parte do senhor Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Aras. Mas é importante registrar, senhor presidente, colega Ariovisto, que essa não é uma opinião isolada política do senador Alessandro ou do senador Fabiano. A Comissão Arnes também apresentou notícia no mesmo sentido. Um grupo de subprocuradores do MPF, referidos por Vossa Excelência, senhor Augusto Aras, como aqueles mais velhos, experientes e calejados da instituição, apresentaram notícia no mesmo sentido. A ABI, a Associação Brasileira de Imprensa. Dos 73 subprocuradores em exercício, 41 já questionaram a atuação de Vossa Excelência, 41 de 73. Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 6 já manifestaram retardo no exercício das suas atribuições funcionais, seja por ausência de manifestação, seja por insuficiência de manifestação. São fatos concretos e que mostram claramente que nós não temos aqui um debate político de narrativas. Nós temos um debate consciente e uma sabatina efetiva no tocante ao exercício concreto das atribuições que a Constituição Federal deu ao Procurador-Geral da República. E são atribuições de grande relevo constitucional. Seguramente, e aí o professor Anastasia vai nos acompanhar nesse desafio, merecem algum tipo de ajuste. Porque não é justo também garantir a um único cidadão tanto poder concentrado. A impossibilidade de recorrer das decisões de Vossa Excelência acaba impondo um peso excessivo. E exemplifico. Quando Vossa Excelência apresenta parecer no sentido do arquivamento da investigação do famoso caso dos cheques do Queiroz na conta da senhora primeira-dama, Michele Bolsonaro, o senhor o faz em um despacho de apenas 2 laudas e o senhor se refere apenas a notícias de jornais. Importante registrar que, nesse caso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, reconhece que os depósitos eram referentes a valores a ele devidos, ao presidente da República. Investigação que tramita já há longo tempo e que apura um possível caso de peculato, na modalidade de apropriação de recursos, na chamada rachadinha, que tem um apelido engraçado, mas que é crime, é desvio de dinheiro público. Não tenho notícia de manifestação de Vossa Excelência no tocante às mais recentes informações ventiladas por parte da senhora cunhada do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, que aponta a prática dessa mesma situação, a apropriação de recursos de servidores, a chamada rachadinha, pelo próprio senhor presidente da República no seu exercício do cargo de deputado federal. Nenhuma manifestação de Vossa Excelência nesse sentido. O ministro Alexandre de Moraes, em despacho monocrático, enfrentou a questão da prevaricação, da suposta prevaricação, atribuída a Vossa Excelência. O colega Fabiano Contarato, claro, já demonstrou claramente que a própria jurisprudência do Supremo aponta da impossibilidade desse tipo de rejeição monocrática, mas, de toda sorte, assim o fez o ministro Alexandre de Moraes. Eu me sirvo da própria decisão, do próprio despacho do ministro Alexandre, para definir para aqueles que nos acompanham do que a gente está tratando. O tipo penal previsto no artigo 319 do Código descreve 3 condutas penalmente relevantes ao tratar de prevaricação. Retardar indevidamente ato de ofício, ou seja, atrasar, procrastinar, delongar. Deixar de praticar indevidamente ato de ofício, omissão, abstenção, ou praticar ato contra a disposição expressa da lei. Em todos os casos, sublinha o ministro Alexandre de Moraes, é necessário que o funcionário tenha atribuição para a prática do ato, uma vez que, se o ato for retardado, omitido ou praticado, mas não seja de sua competência, não podemos considerar isso prevaricação. E ele vai mais adiante e aí negrita. O traço marcante do crime de prevaricação consiste no fato de que o funcionário retarda, deixa de praticar o ato de ofício ou pratica contrariamente à disposição expressa da lei para, abre aspas, satisfazer interesse ou sentimento pessoal. E aí ele cita inúmeros precedentes da Corte. Ministro Barroso, Toffoli, Marco Aurélio, Carlos Brito, enfim, uma infinidade. Ministro Ilmar Galvão, e aí começo a citar, remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser indispensável a configuração,
à configuração do delito de prevaricação a demonstração concreta do interesse ou sentimento pessoal que teria movido o agente público, sem o que é atípica a conduta. O mestre Heleno Fragoso, também citado pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, vai mais a fundo. O interesse pessoal pode ser de qualquer espécie, patrimonial, material ou moral. O sentimento pessoal diz com a afetividade do agente em relação às pessoas ou fatos a que se refere a ação a ser praticada, e pode ser representado pelo ódio, pela afeição, pela benevolência, etc. A eventual nobreza dos sentimentos ou altruísmo dos motivos determinantes são indiferentes para a configuração do crime, embora possam influir na medição da pena. Está em Lições de Direito Penal, volume 2º, página 426. E, por fim, o ministro Alexandre de Moraes vai e cita Nelson Hungria, no que ele chama de considerações muito atuais sobre o tema. O interesse pessoal pode ser de natureza material, patrimonial, ou moral. Este último pode ser identificado até mesmo no caso em que o funcionário trai o seu dever por comodismo, ou para cair nas boas graças de César, ou assegurar-se de aura popular como Pilatos, em cuja clássica bacia ainda hoje, desgraçadamente, muitas mãos se lavam do sangue dos justos. Por sentimento pessoal, entende-se afeição, simpatia, dedicação, benevolência, caridade, ódio, parcialidade, despeito, desejo de vingança, paixão política, o desprazer da prepotência, do mandonismo, a subserviência, o receio de molestar os poderosos. Me apego à fala do meu antecessor, que não é jurista, nosso querido senador Ariovisto, mas é um homem vivido e inteligente. Não há como conquistar a boa vontade do presidente Jair Bolsonaro quando se confronta os seus entendimentos, as suas ideias e as suas posturas. Ao longo dos últimos 2 anos, Vossa Excelência se notabilizou justamente por isso, por não confrontar essas posturas, mesmo quando as posturas do presidente Bolsonaro foram contrárias à saúde pública e à democracia. É essa, essencialmente, e não qualquer outra razão pela qual não é possível conceder a Vossa Excelência o voto pela recondução. Ainda que, e faço questão de registrar, Vossa Excelência seguramente seja reconduzido, com larga aprovação dessa Casa. E essa larga aprovação da Casa seguramente está baseada num mantra que Vossa Excelência, durante vários momentos da sua fala hoje, professou: não criminalizar a política. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Não podemos criminalizar a política, mas o caminho para isso é excluir os criminosos da política e não, de qualquer forma, acobertar atos que possam ser considerados como criminosos. Então, essas são as considerações que faço, senhor presidente Anastasia, e faço questão de registrar. Não há qualquer tipo de sentimento pessoal, individual, com relação a Vossa Excelência. Mas há sim uma obrigação minha, como senador da República, de cobrar o estrito cumprimento daquilo que se espera do Procurador-Geral da República. E, na minha opinião, e estou aqui para isso, na minha opinião, o senhor não atendeu esses requisitos. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, eminente senador Alessandro Vieira, e passo a palavra ao próximo inscrito no bloco, o eminente senador líder Nelson Trade. Senhor presidente Antônio Anastasia, senhor Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, o meu questionamento está indiretamente inserida a resposta em alguns pontos da fala do nobre senador que me antecedeu, Alessandro Vieira. Recentemente, tivemos a vinculação de notícias que informavam que ministros do STF estariam cobrando o cumprimento de prazos por parte da Procuradoria-Geral da República. Gostaria de procurar saber, entender como que tem sido esse relacionamento com a nossa Suprema Corte. Basicamente era isso, senhor presidente. Muito obrigado, eminente senador Nelson Trade. Eu convido agora o eminente Procurador da República, doutor Augusto Aras, para as suas respostas às indagações formuladas pelos senhores senadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores senadores, Ariovisto. Obrigado, senhor senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor senador Zequiel Marinho e Nelson Trade. O senhor senador Zequiel Marinho já se retirou.
o senador Iovisto Guimarães. Senador Iovisto, eu percebo pela informação que Vossa Excelência trouxe que foi uma matéria de jornal em que um segmento da FGV ligado à Faculdade de Direito fez uma pesquisa com estudantes de Direito. Essas pesquisas não correspondem à verdade e mais, 90% de todas as manifestações do Procurador-Geral da República no que toca à ação da Covid foram acolhidas pelo Supremo Tribunal Federal. 30% de todas as liminares propostas pelo governo foram rejeitadas pelo Procurador-Geral da República. Quase 300 ações constitucionais, recorde na história do Ministério Público Federal, foram propostas na minha gestão e não foram levadas em conta por estes pesquisadores, estudantes, o fato de que há uma diferença nas minhas manifestações técnicas entre conhecimento de uma ADPF e o julgamento do mérito de uma ADPF. O não conhecimento de uma ação constitucional de ADPF em relação, se proposta pelo governo, frustra o governo. Mas isso não foi levado em conta. Mas essas pesquisas da FGV, não obstante o nível de qualidade e excelência da FGV em outras áreas do conhecimento, como a economia, no plano jurídico, tem merecido duras críticas do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Gilmar Mendes e do ministro Ricardo Lewandowski, porque não guarda grau de cientificidade capaz de influenciar de forma significativa e verdadeira o resultado apresentado. Então, esta leitura que Vossa Excelência fez, peço vênia para divergir, como peço vênia para encaminhar para o seu gabinete o voto do ministro Lewandowski e do ministro Gilmar Mendes, dizendo das inconsistências da pesquisa feita em relação ao Supremo Tribunal Federal, que se assemelha em inconsistências à avaliação à PGR. Este PGR, e eu faço essa declaração em respeito a Vossa Excelência, há 23 meses recebe críticas de matérias cujos fatos não têm fontes idôneas, cujos fatos sequer são objeto de pedido de explicações à própria Secretaria de Comunicação do Ministério do PGR. É uma luta insana. É uma luta insana. Senador Iovisto, há horas que eu me lembro das tragédias feitas por certos jornalismos, que não é total, é uma parte, que gera tragédias familiares, como a escola base, ou como julgamentos históricos, que não vou trazer à baila. Mas é muito importante dizer que muitos dos ataques que sofro, se o jornalista tivesse ido na fonte, ler a petição, verificaria que é um engano, que é algo desproposital. Eu diria mais, quando recebo infâmia pela imprensa, eu percebo que a importância da imprensa é muito maior do que eu podia supor. E eu me penitencio porque quis ser um procurador-geral não escandaloso, não pirotécnico, não espetacular, não dado a espetacularização, mas procurei ser um procurador-geral da República que respeitasse o sigilo dos inquéritos como manda a lei, que respeitasse os investigados, que respeitasse a todos os atores de um processo, para que quando alguém for condenado, tenha sido condenado com observância do devido processo legal, do contraditório da ampla defesa, com um promotor e um procurador imparciais, competentes e com atribuições. Mas uma coisa, eu saio aqui convicto. Se essa casa me reconduzir, eu vou partir para comunicar-me melhor com a imprensa para evitar que novos equívocos ocorram. E quero dizer também a Vossa Excelência que esses números que o senhor apresentou foram impugnados por mim perante a FGV, inclusive em nota pública,
que eu estava procurando aqui para lhe encaminhar, para mostrar que não é verdade isso. A nossa gestão superou. Dois jornais, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, deram ampla repercussão a esses Vossa números. Excelência sabe que uma matéria repercute de forma direta. É o que se chama vulgata da vulgata. Quem faz a primeira leitura e não verifica as fontes, fica repetindo. Para passar agora ao senador Alessandro Vieira, eu vou agora informar algumas dessas vulgatas da imprensa. Por exemplo, os cheques, senador Alessandro Vieira, os cheques nunca chegaram aqui na Procuradoria, porque a primeira-dama, Michele Bolsonaro, não tem prerrogativa de foro. Não chegou na Procuradoria-Geral nenhum dado real para que tratasse dos cheques da primeira-dama. Embora tenha vindo uma representação de um advogado que já fez 200 representações contra todas as autoridades do Brasil, todas feitas com meras páginas de jornal que não se prestam como prova, e o Supremo já disse isso. Inclusive, o ministro Marco Aurélio, indignado com esse tipo de procedimento que se tornou praxe no Supremo Tribunal Federal, determinadas personalidades públicas, elas protocolizam uma representação no Supremo, vão para a imprensa e noticiam.